Olá, sou Anderson Oswaldo. Eu vim trazer para você 5 dicas incríveis, matadoras, para você que vai fazer uma entrevista de emprego ou participar de um processo para promoção no seu ambiente de trabalho. Anota, papel e caneta na mão, que eu vou mandar 5 dicas incríveis para você. Primeira dica: se for uma entrevista de trabalho, estude a empresa e estude o segmento aonde ela atua. Se você está indo para uma entrevista para uma nova função em uma outra empresa, você tem a obrigação de entrar no YouTube, de entrar no Google, digitar o nome dessa empresa, se você souber, obviamente, e fazer uma pesquisa sobre ela. Missão, visão, valores, quais foram as últimas notícias, quem é o fundador, quem é que está no controle da empresa, se é familiar, se não é, se ela tem estrutura de prevenção de perdas ou não. Você tem que estudar tudo isso para chegar na entrevista preparado e alinhado com o seu discurso. Não adianta você saindo, por exemplo, de um segmento do varejo supermercadista, indo para uma entrevista numa rede de drogarias e não saber como está o segmento, quais são as particularidades desse segmento, o que uma empresa deste segmento busca de um profissional de prevenção de perdas. Se é uma entrevista para uma promoção interna, você tem obrigação então de conhecer os números internos da empresa. Você tem obrigação de saber, não saber de decorar, mas de saber números importantes como crescimento, faturamento e, claro, perdas dessa empresa, da sua empresa, porque lá na frente você vai ser questionado sobre alguma coisa que eu vou falar em uma das próximas dicas. Segunda dica super importante para qualquer uma dessas situações é que você foque nos seus soft skills. Muita gente vai falar para você que você tem que sair com um plano técnico falando que você entende de tecnologia, de inovação, que você entende de novas técnicas, seja lá o que for. Mas a maior parte das empresas está buscando profissionais, seja para entrar pela primeira vez na empresa, ou seja, para crescer dentro da empresa, que tenham soft skills, que tenham habilidades pessoais e interpessoais. Exemplos de soft skills: resiliência, paciência, liderança, visão, tolerância. Essas são algumas dos soft skills que o mercado mais procura. Está escasso profissionais de prevenção de perdas que tenham soft skills aprimorados. Então, se você trabalha os seus soft skills, se você se conhece, se você busca essa melhoria para você, você tem aí, pelo menos de largada, pontos e mais pontos de vantagem sobre outros concorrentes para essa mesma posição da empresa. Terceira dica importantíssima, aí sim, eu não vou falar para você chegar numa entrevista com as técnicas, porque as técnicas qualquer um pode entrar num site, copiar e falar. Você tem que chegar com resultados que foram obtidos das técnicas. Como que você chegou na redução das perdas de estoque de tantos por cento para Y%? Qual foi a estratégia? O que você focou? Foi inovação, foi tecnologia, foi gestão de cultura, foi gestão de pessoas? Qual foi essa grande estratégia que você usou para reduzir perdas financeiras, para reduzir as fraudes, para reduzir os incidentes de assaltos, para reduzir seja lá qual KPI ou indicador dentro dessa empresa? Leve cases, conte uma história, leve um case que conte uma história. A história vende muito mais do que você chegar falando que sabe uma técnica isolada. Conte a aplicação dessa técnica dentro de um case real, hein? Não vai mentir na entrevista. Um case real de trabalho. Você pode ter sido o líder, pode ter participado tão somente, mas tenha o case em mãos. Fica aqui um PS, no mínimo 5 cases embaixo do braço, porque você vai entendendo ao longo da entrevista qual é o melhor case, em que momento usar esse case para que você possa ter uma vantagem competitiva durante o processo. Quarta dica importantíssima. Aí sim é importante que você entenda o quê?
qual é a sua análise SWOT, né? A sua matriz SWOT. Você tem que saber quais são suas forças, suas fraquezas e quais são as oportunidades e ameaças que você pode usar com base em tudo isso. Então, quando você vai para uma entrevista de trabalho de prevenção de perdas ou para uma oportunidade de crescimento numa promoção, você tem que saber muito bem aonde você tem que focar, que são as suas forças, e no momento certo trazer as fraquezas, né, que você mesmo tem que identificar, porque elas você vai trabalhando ao longo da entrevista, entender como as forças que você tem ajudam nas oportunidades que aquela posição oferece, e como as suas forças também conseguem, de certa forma, atingir as ameaças daquele segmento, daquela oportunidade. Então é muito importante que você também faça uma análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para que você possa aí entender como que você está posicionado para ir para essa entrevista. Quinta e última dica: papel e caneta na mão, porque essa é incrível. Você tem que acessar conteúdos para gerar insights. O dia a dia traz os cases, traz as oportunidades, mas conteúdos geram insights. Tem conteúdo a beça na internet. Vídeo, eu tive um insight que eu levei para a entrevista, que eu levei para uma oportunidade de trabalho e eu consegui aquela oportunidade de trabalho. Olha que louco isso, que legal demais é você saber que o conteúdo pode gerar insights que vão levar você para um próximo nível na prevenção de perdas, e que esse próximo nível vai te ajudar a alcançar uma oportunidade de emprego numa nova empresa ou crescer dentro da sua própria empresa. Então, acesse conteúdos gratuitos, acesse conteúdos e siga as pessoas que vão ajudar você a gerar insights matadores para o seu dia a dia e para entrevistas e oportunidades de trabalho. Essas foram as 5 dicas para que você possa participar de uma entrevista de trabalho ou de uma entrevista de promoção dentro do seu emprego atual e ter sucesso. Ter sucesso significa ser aprovado nessa entrevista. 5 dicas que você tem que anotar, estudar, treinar para chegar nessa entrevista, para chegar nessa oportunidade e aproveitá-la com toda a força. Aqui é Anderson Oswaldo e a gente se vê numa próxima conversa.